Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho a respeito do direito penal, especificamente a parte que fala dos crimes praticados por funcionários públicos. Tá? Então aqui eu vou partir do artigo 312, vamos iniciar do 312. De forma paulatina nós vamos falando dos outros. O nosso foco lá na nossa página do TikTok é a língua portuguesa. Porém, eu disse a todos aí os nossos seguidores que nós vamos aos poucos acrescentando o direito penal, constitucional, administrativo, processual penal, porque são matérias que elas são cobradas constantemente em concursos de tribunais, os TJs, então é super importante também. E aqueles que querem aprender um pouco, ter um pouco de conhecimento a respeito da matéria propriamente dita. Falando do peculato, ele é muito importante, por quê? Porque as bancas elas adoram, tá? Elas adoram confundir os candidatos na hora de assinalar a alternativa correta ou a incorreta, porque temos não somente o peculato especificamente, temos vários tipos, se eu posso dizer assim. Quando eu falo que eu posso dizer assim, é como eu insiro lá na nossa página uma forma mais objetiva, uma forma simples de conversar, tá? Não tão jurídica para quem somente é formado, né, em direito. Tá? Então, a gente tenta abranger todo o público que pretende prestar o concurso para determinada área. Então, eu vou tentar facilitar, ok? Então, a gente parte aqui do artigo 312, inicia 312, que é o peculato. Então, olha só as peculiaridades que o peculato ele exige. Primeiramente, eu peço a vocês que é bom decorar o artigo 312. E para decorar, muitas pessoas pensam, puxa, não vou conseguir decorar. Gente, é fácil decorar. Basta ter um pouco de tempo a cada dia, focar, mentalizar, que seja por 5 minutos, hoje e amanhã, sucessivamente, vai chegar uma hora que o cérebro ele vai captar isso aí. E é super importante, porque tem muitas nuances aqui na parte de peculato que você, às vezes, decorando fica mais fácil de destrinchar. Porque o peculato, no meu caso, foi assim. Eu decorei peculato, concussão, corrupção ativa, passiva, porque facilitou muito. Ok? Então a gente parte assim, o que é o peculato? Eu deixei em vermelho os destaques, tá? Porque temos peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato mediante erro de outrem, tá? Então uma série de peculatos aí que a banca vai tentar confundi-los. Então, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio ou alheio. É uma decoreba. Aí, partindo desse pressuposto, nós vamos entrar nas partes principais. Deixa eu colocar a canetinha que fica mais fácil. Primeiramente, nós temos aqui o peculato, no caput, peculato, apropriar-se funcionário público. Peculato, apropriação. Aqui, olha só, ele fala funcionário público. Todavia, nós vamos ver mais para frente, que não é somente o funcionário público que pratica o peculato. Apesar de ser um crime próprio, ou seja, quem não é da área do direito, o crime próprio é aquele que ele é praticado por determinada classe, vamos dizer assim, tá? Específico ali, no caso de funcionário público. Todavia, o peculato ele pode ser praticado por um terceiro, ou seja, que não é pessoa que não é um funcionário público. Tá? Ela pode ser um coautor, isso aí nós vamos destrinchar mais para frente. Então aqui no caput ele fala apropriar funcionário público e aqui ó, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? A decoreba, dinheiro, valor ou qualquer bem móvel que lhe abrange, público ou particular. Tome cuidado com aqui, ó. Pode ser particular. Um exemplo típico é uma prefeitura, ela aluga uma caçamba, um trator de um particular para prestar o serviço. E ela está ali no estacionamento, numa garagem da prefeitura, e ele tem um funcionário público que toma conta dali. É um bem particular, todavia, está ali, está vinculado à prefeitura, né? Porque por estar alugado. É um exemplo típico, tá? Então ali, ele pode, então,
entrar um bem o quê? Particular também, no caso de ocorrer um peculato. Nós vamos ver furto, desvio, tá? Apropriação, tá? E que tenha posse, tá? O funcionário tem que ter a posse em razão do cargo. Aqui é super importante, tem a posse em razão do cargo. Eu coloquei aqui embaixo para facilitar para vocês o que é a posse, o dicionário, a posse. O que é uma detenção legal e legítima. Então, você tem a detenção ali, legal e legítima da coisa. Outro é quando se fala em proveito. Tá? Vou adiantar um pouquinho, porque também é super importante. O que é o proveito? Ah, mas tem que ter proveito? Nós também veremos que não precisa ter o proveito, no caso desse peculato, apropriação e desvio. Tá? O que é o proveito? Ele não precisa ter o lucro, o ganho, nesses dois, apropriação e desvio. Tá? Então, voltando, apropriar funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviar em proveito próprio ou alheio de outra pessoa. A reclusão aqui não é tão cobrada, tá? Mas é bom deixar frisado aqui, consignado. De 2 a 12 anos e multa. Ok? Vamos passar para o outro slide. Aqui, quando falo peculato apropriação, peculato desvio, olha só, eu disse para vocês que não precisa, nesse caso, ter proveito. Tá? Ele não precisa ter o proveito, o ganho. Aqui, a gente tem que se importar na intenção e consumação. Que o funcionário tem a intenção de praticar e consuma-se o fato. Agora, se falar tem que ter proveito, não é necessariamente ter aquela vantagem ali, aquele ganho. Tá bem? Aqui a VUNESP que vai prestar o TJ, aqui de 2023. É uma questão simples. Quem decorou e quem conseguir decorar, mata a charada. Imagine que um funcionário público tenha posse de um automóvel particular. Olha só, o funcionário público, ele tem a posse, olha só, de um automóvel particular. Vocês viram no caput lá? É funcionário público, ele tem que ter a posse, público ou particular, em função do cargo que exerce. Imagine ainda que, tendo ciência de que o proprietário do automóvel faleceu, o funcionário apropria-se. Outro, porém, apropria-se. Peculato, apropriação de tal bem, é correto afirmar que houve o quê? Gente, não dá nem para discutir, nós temos que ir direto. Excesso de fixação, nós vamos ver para frente. Conduta atípica. É atípica, ou seja, fato típico, antijurídico e culpável, que é um crime. Também veremos à frente. Concussão é exigir para si ou para outra. Aqui não está exigindo, tá? Apropriando. Então o quê? Resta o quê? O peculato. Tá? Nem esse aqui, você pode vir direto, não perder tempo. Você viu que tem aqui tudo que encaixou no peculato, já vem aqui direto no peculato. Ok? E a banca VUNESP, do TJ. O concurso. O parágrafo 1º do 312, ele falou que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, ou seja, a mesma pena do caput. Se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Ele não tem a posse, só que ele que subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito, olha aqui, ó. Agora que tem, ó, em proveito próprio, olha o alheio. O alheio, valendo-se, ó, ele está valendo do quê? Da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Mas você diz, puxa, mas aqui ele não tem a posse. Tudo bem, ele é um funcionário público, ele não tem a posse, todavia ele está valendo-se do quê? Da facilidade de ser um funcionário público. Aqui entramos no quê? No mérito de subtrai. Quem subtrai? Funcionário público. É um peculato furto. Um peculato furto, ok? Aqui eu voltei a inserir proveito e posse, tá? Que aqui também fala do proveito e posse. Tá bem? Peculato culposo, parágrafo 2º. Culposo, se o funcionário concorre culposamente, por imprudência, negligência. O que ele concorreu aqui? Qual foi o modelo
O que ele adotou para o crime de outro? Foi de forma culposa, por imprudência, negligência, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Foi culpa, tá? Não foi dolo dele, tá? Foi culpa. No caso do parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo segundo, a reparação do dano, se ele reparou o dano, foi um peculato culposo. Se ele foi lá e reparou o dano, se foi antes da sentença, se precede a sentença irrecorrível, se foi antes da sentença, tá? O que faz? Extingue a punibilidade, tá? A punibilidade. Todavia, se for posterior, reduz de metade a pena imposta. A pena imposta vai de metade. Isso aqui eles gostam muito, as bancas adoram cobrar aqui, essa parte do parágrafo 3º. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade. Olha aqui, ele falou de qualquer utilidade. Ele já abrangeu mais ainda. Então, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Uma pessoa foi e ela foi lá e entregou algo para um funcionário público e ali um bem, alguma coisa que fala de qualquer utilidade, se cair na prova, fala, entregou para o funcionário público. A pessoa, ela errou, ela se equivocou e entregou para o funcionário público. Só que o funcionário público tentou usar de artimanha e falou, não, tudo bem. E se apoderou daquilo. Aí sim, peculato mediante erro daquela pessoa. Não foi o erro do funcionário. A pessoa, ela errou e o funcionário aproveitou disso, né, da deixa e ficou, né, com pertence, com qualquer que seja ali. Então, peculato mediante erro de outrem. Aqui é uma da banca também, FUNESP 2023, e aqui é bem interessante, tá? É uma questão bem interessante. Deixa eu só tentar tirar aqui. Olha só, com relação ao crime de peculato, é correto afirmar que, olha as alternativas, tá falando o quê? Crime de peculato. Vamos lá, vamos eliminar? Ó, A, por tratar-se de crime próprio, ok, lembra que eu falei que crime próprio, né? Ele praticado por determinada classe, funcionário público, então ele é um crime próprio, não que necessariamente tem que ser todos funcionários públicos, tem que ser todos ali participantes da função pública. Não, então um terceiro também pode participar, ok? Mas é um crime próprio, somente praticado por funcionário público. Opa, lembra que eu falei? Somente? Um terceiro também pode praticar. Já eliminamos, nem precisa para frente, e você já eliminou, não perca tempo. Na hipótese de funcionário público se apropriar-se de coisa particular, olha aqui, na hipótese de o funcionário público apropriar, olha, funcionário público, apropriação de coisa particular, lembra que eu falei do veículo, é particular, mas está sobre a competência da prefeitura, até aqui está ok, funcionário público apropriou coisa particular que não esteja sob a guarda ou custódia do Estado. Não está. Responderá para o peculato culposo? Negativo. Tinha que estar sob a guarda do Estado, da prefeitura, qualquer que seja. Errado. Somente, olha a palavra somente, né? Mas às vezes fala, quando tiver somente, você já fala, já vê que está errado. Não é bem assim. Não? Isso era antigamente, né? Então, ó, somente restará caracterizado o crime de peculato se o sujeito pratica a apropriação ou o desvio ou a subtração em razão do cargo, em razão do cargo. Se não for em razão das facilidades que o cargo proporciona, o sujeito responderá por crime diverso do peculato. Perfeito, tá? Olha aqui, ó, aqui está a charada. Se não for em razão das facilidades que o cargo proporciona, o sujeito responderá por crime diverso do peculato. Perfeito. Vamos ver os outros? O objeto material do peculato ou apropriação é dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, sempre de natureza pública? Pode ser também particular, já eliminamos. A posse mencionada no capítulo 312 do Código Penal pode ser obtida mediante fraude, dissimulação, grave ameaça. Grave ameaça? Nós falamos de grave ameaça nessas coisas aqui? Fraude, dissimulação? Não, já elimina. Então, resta-nos a alternativa C.